Eu confesso que tenho sérios problemas, tenho muita dificuldade para mensurar o apoio de vocês ao nosso trabalho aqui no Sexto Round, porque sempre acho que é impossível concorrer a qualquer prêmio, que os concorrentes são todos muito mais relevantes. Acontece que a realidade prova sempre que eu estou errado. Só por dizer ontem, na resenha, que o Sexto Round e eu concorremos ao prêmio IBEST, né, na categoria de melhor canal de esporte e melhor influenciador de esporte, saltamos de 42º para 7º em uma categoria e de 89º para 11º na outra. Esse avanço já parece surreal, só que daqui para frente, para mim, parece impossível, porque a concorrência com os maiores canais de futebol do continente, Cazé TV, Galvão Bueno, Vinícius Júnior, TV do Flamengo, do Palmeiras, do Corinthians. Será que o raio pode cair 2 vezes no mesmo lugar? Porque esse prêmio é muito mais difícil até do que o da Insider. Se você puder me ajudar nessa batalha de Davi contra Golias, considere, por favor, deixar um votinho em cada uma das categorias. É possível deixar até 3 votos por dia, e os links estão no comentário fixado. De toda forma, ganhando ou perdendo, avançando ou voltando, muito obrigado a todos vocês por se importarem. Eu não sei se vocês se dão conta, mas a maioria esmagadora dos atletas profissionais não é rico, é quebrado de grana. Nos Estados Unidos, um estudo feito pela revista Sports Illustrated aponta que 60% dos jogadores de basquete da NBA e 78% dos atletas da NFL quebram nos primeiros 5 anos de aposentadoria. Hoje em dia, com as redes sociais, é possível monetizar bem melhor, com carisma, produção de todo tipo de conteúdo, etc. Só que ainda assim, a dura realidade é que a maioria vive de cheque em cheque, ganha o suficiente para sobreviver. E 2, sem educação financeira, fazendo escolhas ruins, até quem é muito bem pago pode criar um padrão de vida insustentável para o médio e longo prazo. Aí quando a grana subitamente para de entrar firme, fica perdido e não consegue redimensionar. Mas vamos começar por baixo. Pega aí um atleta estreante do UFC que ganha 15 mil de bolsa para lutar, mais 15 mil em caso de vitória. Esse cara, claro, ainda não é conhecido, não tem patrocínio por fora. Vamos imaginar que ele fez 3 lutas no ano, venceu 2 e perdeu 1. Faturamento total, 75 mil dólares. Num primeiro momento, você pode até pensar, pô, 6 mil dólares por mês, né? Dá para viver razoável ali, classe média nos Estados Unidos. Calma, desses 75k, vamos botar uma mediana de 25% para imposto, 10% para academia e treinadores, mais 10% para o empresário que o botou no evento. Sobrou 41 mil dólares naquele ano, 3,4 por mês. Esse aí é basicamente o salário de um atendente do McDonald's na Califórnia. Quando você entende que um atleta profissional precisa comprar suplemento, medicamento, investir em transporte para ter certo descanso, alguém no nível de entrada vai passar todo tipo de perrengue. Só um aluguel qualquer nos Estados Unidos já comeria boa parte da grana. E olha que estou considerando UFC e 3 lutas por ano. Se for um evento menor ou o cara tiver machucado, lutar só 1, 2 vezes, é outro assunto. Claro, essa é uma fase de investimento. O objetivo é ir avançando, renegociando, mudando o contrato e ganhando mais. E mesmo para a rapaziada do ranking, alguns níveis acima, fazendo uma simples conta de padeiro, você nota que não fica tão confortável assim. Imagina aí que você é um top 15 e a bolsa é 100 mil para lutar, mais 100 mil em caso de vitória. Para começar, você já é minoria, tem entre os 120 melhores entre 600, 700 atletas contratados. Aí você consegue fazer 2 lutas no ano. Ganhou uma e perdeu outra. 300 mil de faturamento. Usando os 25%, que pode ser bem mais dependendo de onde você lutou, já fica 75 mil dólares só para o Estado. Mais 30 mil para academia e treinadores e 30 mil para o empresário. Imaginando que você não ganhou um bônus, mas também não fez qualquer investimento extra, né? Tô só na média aqui, sobra 165 mil dólares, 14 mil por mês. Vive muito bem na Flórida, por exemplo, que o salário médio ali por pessoa fica na casa de 4 mil e pouco. Mas claro, vai depender muito do seu padrão de vida. E se tiver esposa e 3 filhos, ou acabou de se divorciar, paga pensão para 1 ou para 2? E se pintou algum problema médico na família, ou precisa ajudar parentes? Nada disso aconteceu, mas você quer subir de padrão de vida? Entra num financiamento, roupas de grife, bons carros, restaurantes ótimos, viagens. Vai ser difícil acumular, economizar qualquer coisa. Sendo que todo lutador do UFC deveria poupar muito mais do que um trabalhador normal. Porque a instabilidade é absurda. Você está sempre a 2 ou 3 derrotas de ser demitido, sair do ranking, perder o atual contrato, etc, etc. Por quanto tempo você sustentaria essa média de 14k ao mês? Por anos? E as lesões? Se você ficar 1 aninho parado, talvez 2, como fica? E olha que não tô nem falando aqui de fazer o pé de meia para velhice, que é fundamental porque a carreira é muito curta. Bolsas acima de 300, 400, 500 mil dólares,
que aí sim facilitam muito o acúmulo, são exceção total. Eu chutaria que no máximo 3 ou 4 por categoria estão nessa faixa ou acima. Esses, claro, são os mesmos 3 ou 4 com ótimos patrocinadores, porque as marcas também só se interessam por quem traz muita exposição. O Maurício Ruffo, com pinta de fenômeno, fazendo e acontecendo, nossa grande promessa no peso leve para o médio e longo prazo, disse recentemente no podcast do Fabrício Verdun que até agora não pintou patrocínio. Essa é a natureza do jogo de soma zero. Os vencedores ficam com tudo e o resto da rapaziada sobrevive tentando chegar lá. Entendendo essa realidade, não deveria espantar que o Merab Dvalishvili, imigrante da Geórgia, com uma mão na frente e outra atrás, continuou trabalhando como pedreiro ainda dentro do UFC. Que o nosso campeão Alexandre Pantoja foi Uber até a luta contra o Brandon Royval. Que o Geoff Neal, na 11ª posição no ranking dos meio-médios, ainda trabalhava como garçom numa churrascaria do Texas. Entre parênteses, no caso do Neal não é só uma questão de grana. Ele já disse que se ficar sem ocupação entre campos faz bobagem, precisa arrumar um trabalho e também gosta da rapaziada da churrascaria, já trabalhou lá há muitos anos. Nos últimos dias viralizou a foto de um suposto perfil da Mackenzie Dern no DoorDash, aplicativo de entregas tipo o iFood nos Estados Unidos. Eu consultei algumas pessoas mais próximas e ouvi que é fake news, não procede. Ela não é entregadora, montaram ali de alguma forma. Também nem faria sentido. A Mackenzie tem bolsa acima de $100 mil, 1,6 milhão de seguidores no Instagram e 2 patrocínios fixos. Ela poderia monetizar mais de muitas outras formas, tipo dando seminário, aula de jiu-jitsu, fazendo lutas de submission, etc, etc. Ela, inclusive, estava participando de torneios de pôquer com celebridades. O meu ponto é que, se fosse verdade, eu não ficaria chocado. Para quem não acompanhou a história, a Mackenzie pagava ou ainda paga $4 mil por mês de pensão ao ex-marido. No final de 2023, ela disse o seguinte em entrevista ao canal AG Fight, abre aspas, "Para essa luta ainda vai tudo pro ex pagar o que tem que pagar. É a bolsa da luta. A real é que a gente nunca sabe como tá a intimidade da pessoa, se fez dívida, entrou em financiamento, tem problema familiar, etc, etc. Outro que buscou uma alternativa de monetização foi o Cory Sandhagen, número 4 do ranking até 61 quilos, que tá muito bem na fita, próximo do cinturão, depois da vitória contra o Davidson Figueiredo. O cara simplesmente decidiu vender, através do OnlyFans, nudes, fotos pelado, mais especificamente da sacoleta. Sandhagen garantiu em entrevista ao podcast do Mike Perry que fez $2 milhões só no primeiro mês. Eu não tenho como garantir, mas a informação soa mentirosa, porque ele cobra R$ 9,99 pelo acesso e fica muito difícil acreditar que 200 mil pessoas tiveram interesse nisso. Esse é basicamente o número de seguidores que ele tem. Sandhagen não é tão popular. Mas também tem aquele velho ditado americano, minta até conseguir. E essa manchete certamente atraiu muita gente. Infelizmente, até vai dar ideia para muito lutador, né? Vai olhar esse número, acreditar que é possível, entrar na fantasia e querer replicar o que ele fez. Entre os homens, lutadores do UFC, vender conteúdo sensual ou pelo que eu lembro, é inédito. Já entre as mulheres é bem comum. Paige VanZant já declarou que em um único dia de OnlyFans fez mais do que a carreira inteira no UFC. A argentina Ailin Pérez, 7ª do ranking do peso galo feminino, deu o exato mesmo testemunho. A grana dela não vem das bolsas do UFC. Jéssica Batistaca, inclusive, disse no Connect Cash que se arrependeu amargamente da experiência e só fez no desespero, abre aspas. Foi por grana, foi por conta do meu antigo casamento. Ela administrava tudo, cuidava do dinheiro e disse que o dinheiro acabou. Eu ia fazer o quê? Estando nos Estados Unidos, ou você trabalha ou se lasca. Sem luta marcada, cheia de conta para pagar, ela sugeriu fazer um OnlyFans. É lógico que existem corres e o limite moral e ético vai ser escolha individual. O meu trabalho aqui é trazer a realidade nua e crua do esporte, porque o público muitas vezes fantasia, acha que porque o cara tá no UFC ele é automaticamente rico. Quando a rapaziada dos 7 dígitos, John Jones, Charles do Bronx, Poatan, Khabib, McGregor, Jorge St. Pierre são agulhas no palheiro. Acreditem em mim, a maioria, até dos ranqueados, tá fazendo conta justa pro futuro. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus 2 centavos, o que vocês acharam dessas histórias, dessa situação e da decisão do Cory Sandhagen de se mostrar dessa maneira. Comenta livremente aqui embaixo no vídeo. Se puder deixar o like e clicar no botão hypar, ajuda muito a gente com o algoritmo do YouTube, mas ajuda mais ainda se você for lá no site do IBEST, que está no comentário fixado, e deixar 1, 2 votinhos ali, um votinho por dia, pelo amor de Deus. O primeiro link é para melhor canal de esporte, o segundo link é para melhor influenciador de esporte, em que eu estou concorrendo, dessa força lá, beleza? Aqui está o link para a resenha de ontem, que foi sobre Paulo Borrachinha versus Roman Kopylov e porque, infelizmente,
a missão do brasileiro é praticamente impossível, né? E por que eu tô tão pessimista assim? Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.